Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre o incentivo ao parto normal e ao parto humanizado. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente a Érica Sato, ela que é doula, vai bater um papinho com a gente sobre isso. Trago também a Ana Clara Garcia, que é obstetriz, também vai explicar um pouquinho para a gente aí sobre esses dois tipos de parto, vai tirar algumas dúvidas aqui com a gente. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Acho que para a gente começar, né, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro eu vou pedir para a Ana Clara explicar um pouquinho para quem está em casa qual é o trabalho que faz uma obstetriz. Oi, Thay, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Gente, prazer, meu nome é Ana Clara, eu sou obstetriz e, então, explicar um pouquinho, né? A obstetriz, ela é uma profissional que ela é formada pelo curso de obstetrícia da USP Leste. Por enquanto, só tem um curso de obstetrícia no Brasil, é um curso que a gente diz que é de entrada direta. Então, não é nem medicina, porque medicina, você faz o curso de medicina e depois uma especialização em ginecologia e obstetrícia. E tem a enfermagem também, que você faz a graduação em enfermagem e depois se especializa em enfermagem obstétrica. O curso de obstetrícia, ele é um curso específico voltado para assistência obstétrica e para assistência à saúde da mulher no geral, né? E as obstetrizes, elas são profissionais que elas estão aptas para atender pré-natal, parto, pós-parto, cuidados com o bebê e saúde da mulher no geral. E partos de risco habitual, as obstetrizes elas têm autonomia para atender sozinhas, e quando é parto de alto risco, elas atendem em conjunto com a equipe médica. Tá certo, Ana Clara. Agora eu vou pedir para a Érica também se apresentar para o telespectador, contar um pouquinho do trabalho de uma doula. Boa tarde a todos e todas, uma honra estar aqui, um prazer imenso estar com a Ana Clara, obrigada, Thay, pelo convite. A doula é uma profissional que acompanha a mulher durante toda a gestação, parto e pós-parto, né? O nosso trabalho é oferecer conforto físico e emocional para essa mulher, né? Durante a gestação, nós oferecemos informações referentes a todas as possibilidades de parto, oferecemos alguns recursos, como exercícios físicos, respirações, para que ela possa se preparar para o momento do parto. No dia do trabalho de parto, nós acompanhamos essa mulher, né, com oferta de métodos não farmacológicos para alívio da dor, para que ela possa ter uma experiência mais agradável de parto, e no pós-parto, no apoio em tudo que ela precisar para receber esse bebê. Tá certo, Érica. Agora, eu acho que também seria interessante a gente já pegar esse seu gancho da sua apresentação e você também explicar, né? A gente vai falar aqui sobre o incentivo ao parto normal e ao parto humanizado. Mas acho importante a gente explicar para quem está em casa detalhadamente aí o que é o parto humanizado. Antes da gente entrar na questão, né, da diferença entre o parto normal e humanizado, acho importante a gente explicar o que é o parto humanizado. Érica, se você puder explicar, por favor. Na verdade, para mim, né, depois eu vou pedir para a Ana Clara, que vai falar muito melhor do que eu, para mim o parto humanizado é o parto que respeita as escolhas que a mulher faz para esse momento tão importante da sua vida, né? Existe ainda uma confusão, algumas pessoas perguntam, mas o parto humanizado é aquele da banheira? Não, o parto humanizado é aquele em que a mulher tem todas as suas escolhas respeitadas e por algum motivo, no percurso desse trabalho de parto, algo tiver que mudar, isso seja dialogado com ela, né, para que ela tenha conhecimento do que vai ser feito. Então, para mim, hoje, eu ouvi há algum tempo atrás de uma indígena, quando eu falei, eu sou militante do parto humanizado. E aí ela me perguntou, ué, mas o parto não é humano? A partir daí, eu passei a usar mais parto respeitoso. Então, para mim, o parto humanizado é aquele que atende a mulher diante das suas necessidades, com assistência focada
no seu protagonismo e no protagonismo do bebê. Ana Clara, eu vou pedir para você também falar um pouquinho sobre o que é o parto humanizado, mas eu vou pedir também para você explicar um pouco para quem está em casa se existe alguma diferença entre o parto normal e o humanizado. Acho que a Érica falou aí muito bem, né, sobre o que é o parto humanizado. E eu também costumo pensar que o parto humanizado, na realidade, é o que todas as mulheres, é a experiência que todas as mulheres deviam ter no parto, né? Que é um parto com respeito, um parto em que as mulheres têm aquela autonomia e para entender tudo o que está acontecendo ali e tenham todos os seus direitos respeitados, né? Que é o que deveria ser a regra para todas as mulheres que passam por um processo de parto, né? E o parto normal, ele não necessariamente será um parto humanizado, né? O parto normal, na realidade, ele é o parto por via vaginal, né? Isso aqui é o parto normal. Mas não necessariamente ele será um parto respeitoso, né? O parto normal, ele é caracterizado por esse parto via vaginal. Essa aqui é a diferença. Agora, Ana Clara, eu já escutei, e você me corrige e também explica para quem está em casa, já ouvi falar no termo cesárea humanizada. Existe? Olha, eu acredito que sim, que a assistência que é feita, né, justamente o que a Érica estava dizendo, né, sobre o protagonismo da mulher, eu acho que o que é tão importante é o compartilhamento de expectativas, o compartilhamento de decisões entre a equipe de saúde e as mulheres, né? E a cesárea, ela é necessária em alguns casos, né? Então, se ela é uma cesárea que ela está sendo feita, se ela é necessária, ou se foi uma escolha informada da mulher, né? E tudo está sendo feito com respeito àquela mulher, com ela sabendo tudo que está acontecendo com ela e não de uma forma imposta. Eu acho que sim, é possível que esse processo, mesmo sendo uma cesárea, seja humanizado. Tá certo. Érica, agora eu queria também entrar um pouco mais nessa questão. A gente vê, né, altas taxas aí, segundo a OMS, 55% dos partos aqui no Brasil, eles são feitos por cesárea. É o segundo país com a maior taxa de cesáreas do mundo. E eu queria que você explicasse por que a gente tem esses dados, né, que mostram isso. Existe um medo da mulher do parto normal? Será que é por uma escolha? Por que a gente tem essa taxa tão alta? Bem, existe um estudo da Fiocruz, que é do Nascer do Brasil, que fala o seguinte: 70% das mulheres, quando engravidam, pensam em ter um parto normal. E no decorrer do pré-natal, essas mulheres, por algum motivo, ou por falta de incentivo da família, ou por falta de incentivo e informações da equipe que a está acompanhando, ela vai desistindo desse processo. A maioria das vezes, por exemplo, a primeira gestação, né, a primigesta, cerca de 15% somente 15% vai conquistar o seu parto normal, né? Então, eu acredito que é muito isso, um conjunto de fatores que vai desmotivando aquela mulher. Um outro motivo que eu percebo, né, como uma pessoa que acompanha mulheres gestantes, é que nós perdemos aquele hábito de troca de informações. Antigamente, as mulheres trocavam informações, experiências e aprendiam umas com as outras. Hoje em dia, se perdeu isso, né? Por conta de toda a tecnologia e tudo mais, não temos mais esse hábito de observar as outras, de aprendermos umas com as outras. Com isso, a gente fica com base somente no que nos é informado. E se a gente não recebe muito apoio, acaba que desistimos de ter o nosso parto tão sonhado. Tá certo. Ana Clara, agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, as vantagens de se ter um parto normal ou um parto humanizado. Quais são as vantagens, isso tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, a gente falar, né, de um parto normal e especificamente um parto normal e respeitoso, né, ele tem inúmeras vantagens, né.
O parto que respeita, né, o processo fisiológico daquele momento, que respeita aquele organismo, né, que já tem toda uma estrutura para que aquele parto aconteça, né, isso vai ter benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê, né. Por exemplo, um parto que não recebe intervenções desnecessárias, ele vai ser um parto em que a mulher vai se sentir melhor, né, muito provavelmente, e o parto normal, por exemplo, em comparação à cesárea, é muito diferente se a gente for pensar, por exemplo, na recuperação do pós-parto, né, isso difere muito, a recuperação do pós-parto, quando foi um parto normal, em geral, ela é muito mais tranquila do que quando passou por uma cesárea, né, e a gente lembrar que a cesárea, ela é uma cirurgia, né, e que todas as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos, eles contam com algum risco, né, então se a gente for comparar, né, um parto normal com uma cesárea, e aqui não estou falando de cesáreas que são necessárias, né, mas de cesáreas que são feitas por motivos diversos, existe um risco aumentado, né, nesse procedimento da cesárea com relação ao parto normal, e para o bebê também existe um benefício de passar pelo processo do parto, né, porque quando ele passa por esse processo, no tempo adequado dele, ele já está todo formado e pronto, vamos dizer assim, para vir para o mundo, né? Por exemplo, o pulmão do bebê, ele é uma das últimas coisas a ser desenvolvida totalmente. Então, muitas vezes, se o bebê, ele vem de uma cesárea, por exemplo, que não passou por um trabalho de parto, o bebê, ele pode vir e ter problemas respiratórios para fazer essa transição aí para a vida aqui fora, né? E a própria passagem do bebê pelo canal vaginal também tem uma importância, tanto pela questão que o canal vaginal ele tem uma microbiota que pode ser benéfica para a imunidade do bebê, quanto o canal vaginal ele faz uma expressão assim no tórax do bebê que já ajuda a liberar os líquidos que estão ali dentro do pulmão para ele poder fazer essa transição para a respiração do ar, né? Então, esses são alguns dos benefícios do parto normal. Agora eu tenho uma outra questão que aí eu acho que vocês duas conseguem talvez explicar, né? Uma consegue complementar aí a fala da outra. Quando o parto humanizado, né, ou o parto normal não são indicados, a gente sabe que tem que ter aí, né, um acompanhamento pré-natal, tem que ficar de olho em como vai sendo, né, ao longo da gestação, mas quando realmente o parto humanizado e o parto normal não são indicados? Aí eu acho que a Érica pode começar. Eu, na verdade, preferiria que a Ana Clara respondesse. Tudo bem. Vou explicar por quê. Porque o meu papel não é clínico, né? E eu acho que ela é a pessoa mais indicada para falar. Tá bom. Então, eu acho que assim, com relação à humanização do parto, acho que não existe uma contraindicação para a humanização do parto, né? Como a gente até conversou, que até processos de cesárea, né, podem ser humanizados. Mas com relação ao parto normal, se a mulher ela passa por alguma coisa, uma questão de saúde, ou até mesmo algumas emergências que colocam em risco, né, esse processo do parto, às vezes por exemplo, uma situação em que o bebê precisa nascer logo, porque ele pode começar ali dentro a ter até algumas deficiências ali dentro, não está conseguindo absorver todos os nutrientes, está tendo ali uma restrição, ou então a mulher que tem alguma comorbidade que está muito séria, né, por exemplo, uma hipertensão que não está controlada, e mesmo em algumas dessas situações, a depender do estado clínico da mulher, o parto normal ele pode ser feito, né? Mas tem algumas condições que elas são mais emergenciais e que é indicativo mesmo de cesárea, né? Então, por exemplo, se tem um rompimento uterino, por exemplo, ou se tem um descolamento prematuro da placenta, tem alguns casos mais específicos, mas por mais que às vezes a gente pense que são muitos, na realidade são poucos. Em geral, se tem muitos mitos aí de casos que não indicam uma cesárea, por exemplo, uma circular de cordão, né, que é o cordão enrolado no pescoço, que é uma coisa comum de se ouvir que é uma indicação de cesárea, mas que na realidade não tem problema nenhum, e tem muitos bebês que vêm com o cordãozinho enrolado e isso não vai causar nenhum problema.
E isso já vai logo para minha outra questão, que aí se a Érica também quiser falar um pouco sobre isso, sobre os mitos, né? A gente também escuta muito falar sobre a posição do bebê e também já ouvi falar que às vezes vocês conseguem colocar o bebê na posição adequada para um parto normal. Então, quer dizer, além dessa questão aí do cordão umbilical enroladinho no pescoço, que a gente escuta bastante, existem também outros mitos? Existem sim. Na verdade, é um dos trabalhos que nós doulas fazemos, né? Desconstruir durante esse acompanhamento, né? Os mitos existentes sobre o parto, né? Eu, falando do cordão enrolado no pescoço, já acompanhei várias mulheres que o bebê nasceu com um cordão verdadeiro, né? Com um nó verdadeiro de cordão umbilical. E o bebê nasceu super bem, sem nenhum problema, né? São vários, né? Eu já ouvi, inclusive, gestantes me dizendo que o obstetra, por ela ser míope, ela teria dificuldade de parir, né? E quando a gente sabe que nada tem a ver, né? Então, esse é um trabalho que a gente vai fazendo, por isso é tão importante, né? Escolher bem a equipe que irá lhe acompanhar, né? É verdade. Eu também já escutei sobre o peso do bebê, né? Que tem peso para nascer um bebê de parto normal. Se ele for pesadinho, tem que ser cesárea. Também tem esses mitos, né? E aí... Sim. Pode falar, Ana Clara. Não, sim, esse também é um mito, né? Com relação ao peso do bebê. E, na realidade, se faz uma estimativa, né, durante a gestação do peso pelo ultrassom, né, e esse ultrassom, quanto mais para o final da gestação vai chegando, mais tem chance de ele, na verdade, dar um erro, porque é difícil de conseguir mensurar esse peso do bebê, né, porque é feito através da medida dos comprimentos do bebê, e no final da gestação ele está todo encolhidinho ali dentro, o espaço está pequeno para ele, então é difícil de conseguir mensurar isso de um jeito muito exato, né? Então, em geral, tem aí um erro considerável, às vezes, dessa mensuração do peso do bebê, sabe? Tá certo. Agora a gente vai entrar um pouquinho na questão, né, de como a gente deve promover aí, incentivar, né, tirar dúvidas, falar um pouco mais da importância, né, do parto humanizado. A gente até tem aqui uma lei estadual, a 16.395 de 2017, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, que trata a primeira semana de maio como a semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Eu queria que vocês falassem qual a importância da gente ter, né, políticas públicas nesse sentido, até para a gente conseguir quebrar aí, né, alguns mitos que a gente escuta, né, lá de trás, da época da avó, da mãe, a gente escuta tanta coisa, esses mitos mesmo que a gente acabou de falar aqui, do cordão umbilical, do tamanho do bebê. Qual a importância, então, da gente ter políticas públicas nesse sentido, para incentivar mesmo? Aí eu acho que a Ana Clara podia começar. Então, eu acho que a gente, estando num contexto, né, em que o Brasil aí é um dos campeões do número de cesárea, é um país em que tem muita violência obstétrica, infelizmente, estando nesse contexto, eu acho que é extremamente importante a gente pensar em mecanismos de incentivo ao parto normal e ao parto humanizado, né, que é o que deveria ser a regra, mas diante desse contexto, né, que a gente se encontra, eu acho que é extremamente necessário e urgente, né, porque quando a gente pensa em políticas públicas, a gente começa a pensar em ações a serem desenvolvidas, ações concretas para incentivar isso, né, e acho que isso é importante que isso seja feito em todos os âmbitos, né? No âmbito de pensar em formação profissional, né? A gente pensar no incentivo no âmbito governamental, né? De políticas públicas. Então, eu acho que é muito importante. Érica, se você quiser complementar. Eu gostaria, sim. Vale salientar, né, Thay, que o Ministério da Saúde tem todas as diretrizes, né? Tem o caderno 4 do Humanização, tem todas as diretrizes necessárias
para uma boa assistência ao parto e nascimento, né? Existe muita legislação a respeito, mas o fato é que pouca informação chega até as mulheres, né? Então, é fundamental essa semana e que cada vez mais possamos, nessa semana, discutir todos esses temas, né? Porque o que eu percebo que, para além dessas políticas e da informação, a gente precisa que a sociedade como um todo, né, exija que esses direitos e essas diretrizes sejam garantidas, né? Como bem disse a Ana Clara, é fundamental que a gente possa ter mais investimento na ambiência hospitalar, na capacitação dos profissionais. Eu vou fazer uma fala aqui, olha, o município de São Paulo, por exemplo, até hoje não conseguiu nomear obstetrizes, né? Que são atrizes e atores tão importantes nesse momento, né? E que poderia mudar o cenário, transformar de forma muito positiva nessa assistência. Então, é fundamental essa semana para que a gente possa discutir com profundidade e juntos lutarmos por coisas melhores para a assistência das mulheres. É verdade. E a Ana Clara tocou num ponto que eu acho importante a gente falar também, né? Um dos objetivos aí, quando a gente fala em parto humanizado, independente então da via de parto, desde que, né, a cesárea também pode ser então humanizada, você falou sobre a violência obstétrica. Acho que a ideia então do parto humanizado é combater a violência obstétrica. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é a violência obstétrica, até para a gente preparar mulheres que estão grávidas e estão assistindo esse programa, elas entenderem um pouco o que é isso. Tá, que bom que você fez essa pergunta, que eu acho que é essencial a gente falar disso, né, que às vezes quando a gente fala em violência obstétrica, assusta, né, pode assustar as pessoas, mas que a gente precisa nomear, né, e muitas vezes as mulheres passam por essas violências e não conseguem nomeá-las, né, então a gente falar sobre isso, eu acho que é um trabalho que começa antes ali do parto, um trabalho que tem que estar ali no pré-natal já, né, da gente falar sobre isso, e a violência obstétrica, ela é toda violência cometida contra a mulher, tanto durante o pré-natal, quanto o trabalho de parto, e inclusive mulheres em situação de abortamento, né, também é considerado violência obstétrica. E é toda, às vezes parece até uma coisa sutil, mas, por exemplo, você impedir aquela mulher de caminhar, você desencorajar aquela mulher, falar frases, nossa, tem tantas frases horríveis que a gente vê que são ditas para as mulheres, né? Ah, na hora de fazer, o bebê não chorou, agora está chorando, sabe? Às vezes são coisas que parecem pequenas, mas que não são pequenas, né? Então, é toda essa violência mesmo cometida contra as mulheres, desde o processo do pré-natal, por exemplo, quando os profissionais eles não oferecem todas as informações para as mulheres, né, ou então induzem a mulher a ir por um caminho, só um caminho, isso é considerado uma violência também, né, e eu acho que é muito importante aqui a gente dizer que todas as mulheres, infelizmente, estão vulneráveis a sofrer a violência obstétrica, mas que essa violência obstétrica ela não acontece da mesma forma para todas as mulheres, né? Então, grupos de mulheres que já são marginalizados na sociedade, a gente vê que sofrem ainda mais violência obstétrica, como, por exemplo, as mulheres negras, as mulheres imigrantes, mulheres encarceradas. Então, é um assunto que a gente tem que começar a falar, porque isso tem que ser quebrado, né? Tem que mudar essa assistência, porque é inaceitável que as mulheres sofram violência obstétrica no seu processo de parto, no seu processo de pré-natal, né? Tá certo. Érica, se você quiser complementar também a fala da Ana Clara. Eu quero sim. Eu quero sim, porque esse é um tema que, como a Ana Clara falou, nós precisamos cada vez mais falar, né? Porque não é justo que a sua cor, a sua classe social, né, a sua raça, a sua religião sejam motivos para que você sofra qualquer tipo de discriminação, né? Eu falo isso muito confortavelmente e, como a Ana Clara bem disse, a violência obstétrica ela não ocorre somente com as mulheres com poder aquisitivo menor. Ela é muito comum também entre as mulheres que buscam uma assistência privada, né?
de forma diferente, mas tão dura quanto, né? Eu atuo tanto no SUS como na saúde suplementar, né? E elas mudam, mas elas existem em ambos os locais, né? E às vezes me dói muito, sabe, Thay? Porque tem mulheres que são atendidas pelo SUS e que elas julgam que elas só estão sofrendo porque elas estão sendo atendidas por um serviço público, né? E eu tento mostrar, né, que, por exemplo, um parto normal, ele é muito mais fácil de ser conquistado no SUS do que na rede privada, por exemplo, né? E aí a gente trabalha para desconstruir, né, e munir essas mulheres, sejam na saúde pública ou na privada, de informações, né, para que elas possam defender as suas escolhas. Isso é o principal. E dói demais, viu? Dói demais. Tá certo. Érica e Ana Clara, eu vou fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse assunto ainda. Até já. Voltamos com o programa Alesp Cidadania. A gente está falando aqui sobre o incentivo ao parto humanizado e ao parto natural. Estamos aqui com a Érica Sato, ela que é doula. Também estou aqui com a Ana Clara, ela que é obstetriz. Elas estão batendo um papo com a gente aí para a gente entender um pouquinho melhor sobre o parto, né? E a gente estava falando sobre a violência obstétrica, a gente estava explicando como ela ocorre, né? E aí, entrando já nessa questão, quais são os desafios, Ana Clara e Érica, que se tem aqui no Brasil de promover o parto humanizado? Érica, se puder começar. Então, tá, eu acho que cai novamente, né, nessa importância dessa semana de conscientização, né, porque observando os ambientes em que eu atuo, o que falta mesmo, né, que se invista mais, né, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, nós temos em São Paulo apenas 2 casas de parto. Nosso sonho é que tivéssemos pelo menos uma por região, porque, por exemplo, nesse momento de pandemia, as mulheres têm buscado mais as casas de parto para evitar estar nos hospitais, né? É preciso realmente investir amplamente na divulgação dos seus direitos. E, para além disso, né, se possa investir também nos profissionais, porque uma coisa muito concreta, né, é que a sobrecarga do sistema, por exemplo, na saúde pública, acaba não possibilitando aos profissionais, que muitas vezes estão super bem preparados para atender de forma mais respeitosa, e não dá conta, né? Porque uma coisa é você estar ali acompanhando 1, 2 gestantes, 1 ou 2 pacientes. Imagina você com a sua unidade sobrecarregada, tendo que dar conta, né? De 5, 6 mulheres ao mesmo tempo. Então, a meu ver, casa muito com a importância da semana. Ana Clara, por favor. Acho que uma outra coisa, assim, que para a gente promover o parto humanizado, acho que a gente tem que modificar aí várias estruturas, né? E uma coisa muito presente aqui é a medicalização do parto, né? Esse processo que vem há muito tempo, né? Transformando o parto nesse evento considerado como algo perigoso, né? E que necessita, por exemplo, estar no hospital para ser considerado seguro, né? E aí é que entra também no que a Érica falou, né? No incentivo às casas de parto, aos partos domiciliares também. Ai, se um dia a gente puder ter isso, né? Pelo SUS e descentralizar um pouco esse processo de nascimento, né? Quando ele é de risco habitual, desse lugar que necessita, né? Um hospital que necessita um profissional médico, porque o que a gente tem, as recomendações, inclusive, né, da Organização Mundial da Saúde,
é que os partos de risco habitual, eles deveriam ter como profissionais, na sua centralidade, as obstetrizes e as enfermeiras obstétricas, né? E os médicos estando ali para atuar nos partos de alto risco, nas cesarianas. Então, eu acho que essa também é uma forma, né? É um desafio aí que a gente tem e uma forma também da gente humanizar mais esse processo de nascimento, né? Quando eu pergunto, né, para vocês também sobre o desafio de falar um pouco mais sobre o parto humanizado, o parto natural, eu até queria entrar numa outra questão. Quando eu falo nas dificuldades, uma delas eu acredito que seja, não sei se ainda é, mas há um tempo atrás, eu sei que a Organização Mundial da Saúde mudou algumas regras também, na questão até financeiramente. Ouvia-se antigamente que financeiramente para o médico compensava que ele tivesse cesáreas agendadas, é mais fácil, ele tem lá todo o cronograma dele, ele não precisa sair correndo e deixar 5 gestantes, às vezes, no consultório para ir atender um parto normal. Esse é ainda um desafio? Compensa financeiramente mais para um médico que ele tenha lá na agenda os horários das cirurgias? Ai, Thay, obrigada por fazer essa pergunta, porque é realmente isso, né? Obstetra, obstare, observar, né? Esse é o papel da pessoa que escolhe acompanhar gestantes, né? E nós perdemos isso. No momento que o evento do nascimento passa a ser tão medicalizado, vai para o hospital, começa-se a trabalhar com relógio, com agenda, né? E, com certeza, um excelente caminho seria a remuneração maior para aqueles profissionais que se disponham a acompanhar o parto no seu tempo, né? E é bem isso. A questão financeira é fundamental nesse sentido. Ana Clara, se você quiser complementar também a fala da Érica. Não, eu estou de acordo com o que a Érica falou. Eu acho que isso, infelizmente, é uma realidade muito dura, mas que isso acontece de fato, né? E a gente vê aí que no SUS os índices de parto normal são muito maiores do que na rede privada, né? E eu queria também pontuar, né, uma questão que muitas vezes, né, os profissionais que estão ali, quando a Érica falou dessa questão, né, das condições de trabalho, eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes as profissionais que estão ali, as enfermeiras, as obstetrizes, que estão ali nos hospitais, elas acabam tendo que lidar, que resolver um problema que vem de lá de cima, assim, né, que é assim, tem que desocupar leito, tem que fazer uma rotatividade maior, então aquele parto não pode demorar tanto, porque tem um monte de mulheres lá esperando para ser atendidas também, né? E as profissionais ali, elas têm que se virar para conseguir suprir isso, que não é ali naquele momento que vai ser resolvido, né? Que é antes que tem que ser resolvido. Então, queria também colocar essa questão. É claro que é importante também a gente falar, né, que depois com o tempo a gente viu que algumas regras, né, precisaram ser seguidas. Quando um parto ele é cesárea, ele precisa ser explicado, né? Não pode ser simplesmente eu quero marcar porque é melhor para mim ou é melhor para o médico. Ele tem que ser explicado, tem que ter um motivo para ser cesárea. Mas ainda assim o que a gente vê, principalmente, né, na rede privada, são 90% dos partos, eles acabam sendo cesárea agendada, né? Muitas vezes nem é uma cesárea que entrou em trabalho de parto, é agendada. Eu queria que vocês falassem também disso, por favor, Érica, se você puder começar. Sim, com certeza. Eu não sei se você sabe, Thay, nós tivemos uma longa discussão dentro da Assembleia Legislativa em 2019 por conta de um projeto de lei que tramitou, né, em que as mulheres poderiam escolher passar por uma cesárea, né? E eu quero deixar claro, e eu acho que é minha posição e com certeza da Ana Clara também, que nós não somos contra a cesárea. A nossa luta é para que essa mulher tenha a melhor assistência, mas principalmente que ela tenha o direito de fazer a escolha que ela quiser, né? Então, mas para isso é preciso que ela tenha todas as opções, todas as informações, e dentro disso ela vai encontrar o melhor caminho para isso.
né, para que ela tenha o seu bebê. Eu acho que é isso, a Ana Clara deve ter bastante coisa para contribuir. Conforme você foi falando, Érica, fiquei pensando no quanto a gente vê as mulheres, assim, peregrinando muitas vezes, de equipe em equipe, de médico em médico, né, no serviço privado, né, nos planos de saúde, tentando achar alguém que elas tenham confiança de que elas vão conseguir ter um parto normal com aquela pessoa, de que vão conseguir ter um parto humanizado. Então, assim, eu vejo que existe muito essa dificuldade, né? Mesmo quando as mulheres querem, realmente isso é nadar contra a maré aqui no Brasil, né? Infelizmente, nesse contexto, né? Então, assim, formam-se redes de mulheres para poder compartilhar, né? Olha, tem essas indicações, porque é uma caçada, assim, para conseguir encontrar uma equipe, né? Encontrar uma assistência que vai te garantir que você tenha, né, o parto normal. Agora eu queria que a Érica, particularmente, né, como doula, explicasse pra gente. De uns anos para cá, a gente tem visto aí, quando visita a maternidade na rede privada, você visita, né, eles falam, não, aqui é permitido vir o obstetra e a doula. Como que é esse trabalho de doula? Eu queria que você explicasse na rede privada e na rede pública. A doula pode acompanhar também a gestação e acompanhar a gestante no SUS? Como que é essa questão da rede privada? São todos os hospitais que aceitam? Como que é essa dinâmica? Explica pra gente, por favor. Então, na rede privada, foi por onde nós começamos a adentrar, né, dentro das unidades hospitalares. A maioria das maternidades privadas hoje aceitam a presença de doula. Mas a gente não tem, por exemplo, no estado de São Paulo e nem a nível federal, uma lei que garanta a nossa presença. Então, por exemplo, no município de São Paulo, nós temos uma lei que garante a presença das doulas no SUS, nas unidades do SUS. Na ocasião, nós não conseguimos que a lei incluísse as unidades privadas, porque elas são reguladas por lei federal. Então, a qualquer momento, a lei poderia cair. Nesse momento, né, em que recuamos e aceitamos que a lei fosse sancionada somente com as unidades públicas, nós tivemos um ganho muito grande, porque a partir dali nós começamos a elaborar um projeto que hoje faz parte do município de São Paulo, que é a doula no voluntariado. Então, o município de São Paulo hoje tem um programa com a nossa inserção. Nós estamos atuando hoje em cerca de 6 unidades municipais e uma estadual, e eu tenho a honra e o privilégio de estar voluntária numa unidade básica. O nosso sonho para o futuro é que essa doula que vá acompanhá-la no SUS, seja a doula referenciada da unidade básica, que a acompanhou no pré-natal. Mas, com relação à rede privada, a maioria das maternidades nos aceitam, através de cadastro, temos autorização para estar. E é bastante interessante, né, Érica, que até falando da rede privada, que é onde vocês começaram, né, a conseguir aí entrar, a gente vê equipes médicas, né, de obstetra junto com o doula, então quer dizer, quebra também aí um outro mito de que onde tem a doula não precisa do obstetra, vocês conseguem trabalhar junto, né? Sim, é fundamental deixar isso bem claro, Thay. Nós integramos a equipe multidisciplinar, né? Eu sempre falo, e eu falo com muito prazer, assim, a doula não faz parte, a doula faz parte, até porque o parto é da mulher, né? E nós, doulas, ficamos com a parte mais leve, que é dar apoio focado, suporte para essa mulher, né? Está ali o obstetra e a obstetriz para cuidar do parto, está ali o neonatologista para cuidar do bebê, e nós estamos ali para cuidar da mulher, para dar todo o suporte que ela precisar. Verdade. Ana Clara, e a obstetriz? Conta um pouquinho pra gente como que é o trabalho de vocês. Vocês também fazem esse trabalho aí integrado com o obstetra. Como que é o trabalho de vocês? É na rede pública, na rede privada? Conta um pouquinho mais pra gente também. As obstetrizes, elas têm atuação tanto na rede pública quanto na rede privada, né?
E como eu tinha comentado, as obstetrizes, elas não estão presentes ali só no momento do parto, nem do pós-parto, mas elas são profissionais, né? Nós somos profissionais capacitados para atender todo o pré-natal, né? Então, isso na rede pública, na rede privada, né? E muitas vezes as obstetrizes, elas integram também a equipe multiprofissional junto com outros profissionais do hospital, né? Enfermeiras, médicas, obstetras, doulas, né? Que são muito importantes também. Então, as obstetrizes, elas estão aí circulando por vários espaços e a gente tem cada vez mais, assim, aberto portas nesse sentido, né? Porque ainda somos poucas, então ainda não estamos em tantos lugares quanto a gente gostaria, mas a gente está nessa luta para cada vez mais a gente abrir portas para as obstetrizes poderem estar em todos os hospitais. Agora, eu queria fazer uma pergunta também aberta para vocês duas. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, vocês sentem dificuldade, né, de chegar próximo aí essas mulheres, fazer o trabalho de vocês, essa divulgação também do que é o parto humanizado? Érica, se você puder começar, por favor. Olha, Thay, com certeza. Por exemplo, o programa as doulas no programa do voluntariado do SUS foi totalmente suspenso. Por exemplo, eu não estou voluntariando nesse momento desde março. Por outro lado, eu falo com muito orgulho, assim, eu tenho trabalhado muito virtualmente, muito, porque eu me dispus, como eu já entendia, né, por conhecer as duas ambiências, as duas realidades, eu me dispus, logo no começo das minhas redes, a dar apoio virtual para quem precisasse. Então, tem sido uma experiência bem diferente, estou trabalhando bastante, né, dando apoio, passando informações, falando de plano de parto, fazendo reuniões com o companheiro que muitas vezes na unidade básica, por exemplo, não dá, né, porque é no horário da unidade, o companheiro ou a companheira está trabalhando. Então, tem sido bem desafiador, bastante trabalho, mas eu me preocupo muito, sinceramente, não vou mentir, com essa diferença, né? Enquanto infelizmente, nós temos, nesse momento, essa dificuldade de estar atuando no SUS, nas unidades privadas, né, nas maternidades privadas, as mulheres podem contar até com fotógrafo, e isso me incomoda muito. É verdade. Agora, Érica, eu queria que você também contasse para quem está em casa, para ser doula, o que você precisa fazer? Tem algum tipo de curso? E conta também um pouquinho para a gente o que te fez fazer esse trabalho. Sim, existe um curso. Eu me formei em 2012, uma escola privada. E aí, a partir de lá, eu vim fazendo alguns cursos complementares, porque quando você começa a acompanhar as mulheres, você começa a entender que tem muito mais necessidades do que somente a gestação e o parto. E fui complementando através de cursos privados. No momento que a gente lança o programa de doulas do SUS, junto com ele, a gente faz a inserção de uma capacitação gratuita para a inserção dessas doulas. E tem sido muito gratificante, porque a gente consegue com isso ampliar, né? Porque, a meu ver, enquanto mulher, enquanto mãe, meu sonho é que toda mulher tenha direito a ter uma doula, podendo ou não pagar por ela, né? Então, assim, esse programa tem um potencial transformador no município de São Paulo, eu desejo que seja muito ampliado. Nós já replicamos em mais 2 municípios do Brasil, espero que tenhamos em todos os lugares e que possamos oferecer para todas, que seja uma garantia bem democrática para todas as mulheres que desejarem ter uma doula. Tá certo. Ana Clara, eu queria que você também explicasse para quem está em casa. Você já falou um pouquinho sobre o curso, né? Quando você se apresentou, você explicou que não necessariamente você precisa fazer uma faculdade de medicina, é um outro curso. Mas queria que você explicasse aí, quem está assistindo esse programa e se interessou também por esse trabalho de vocês, conta um pouquinho mais sobre o curso. Obrigada pela pergunta. Eu também gosto muito de falar sobre a formação de obstetrizes. A gente é formada num curso que é o curso de obstetrícia
da USP Leste, do campus Leste da USP, né, que é um campus que surgiu em 2005. Esse curso, ele já existia antes, né, esse curso de formação de parteiras diplomadas, como a gente chama, né, na década de 60, mas ele foi fechado durante a ditadura, na época da ditadura, e ele voltou agora em 2005, né. E para entrar, então, a pessoa tem que fazer ou a prova da FUVEST, né, ou o Enem, e é a única, por enquanto, a única forma de ingressar para ser obstetriz é por esse curso. A gente espera muito, né, e a gente está aí tentando trilhar caminhos para que abram mais cursos de obstetrícia pelo Brasil, né, mas por enquanto essa é a formação. E acho que é legal falar que essa é uma formação de muita defesa das mulheres, de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É uma formação que ela se pretende vir para questionar o modelo obstétrico que a gente tem hoje no Brasil e para mudar isso, né, para trazer uma outra forma de olhar o processo do nascimento, o processo do parto e os direitos das mulheres. É muito forte a questão da luta pelos direitos das mulheres na nossa formação, então eu acho que isso faz muita diferença. E é muito importante, né, tanto essa sua fala, Ana Clara, quanto uma fala anterior da Érica sobre a questão de um projeto de lei que teve aqui na casa, em que vocês vieram aqui e que vocês não são contra o parto cesárea, né? Na verdade, a luta de vocês é realmente pelo direito da mulher e para que a mulher conheça mesmo de verdade as vias de parto e quebrar, né, esses mitos históricos que a gente escuta e quebrar tudo isso que a gente vem vendo. E aí a gente viu aí o país virando uma indústria de partos humanizados, né? Uma fabriquinha lá onde faziam cirurgias para todo mundo que queria ter bebê, principalmente na rede privada. Então, eu acho bastante importante essa fala de vocês e eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, principalmente para aquela mulher que está em casa, que tem medo ainda do parto natural, do parto normal. Queria que vocês deixassem um recado para essas mulheres, então. Por favor, Érica, se você puder começar. Bem, primeiro de tudo, né, eu gostaria de sugerir que busquem informações, né, busquem informações, através dessas informações, procure a melhor equipe para te acompanhar. Se você não tiver a oportunidade, né, de escolher a sua equipe, que você procure, não sei se vocês sabem, mas existe um documento que se chama Plano de Parto, né, garantido por lei a apresentação desse documento. Faça uso desse documento, ele é fundamental, não só para você garantir direitos, mas para que você possa parar para pensar em todo esse processo, né. É muito natural que nós, mulheres, passemos 9 meses pensando nos cuidados para o bebê, sabe? Enxoval, parto do bebê. Poucas de nós paramos para pensar no que vai acontecer no dia do parto, né? Então, busque informações, busque quem te oriente, quem puder, chame uma doula, procure uma doula do SUS, né, para que possa te orientar, porque é uma oportunidade muito grande de discutir durante toda a gestação, né, o que pode acontecer nesse parto. E envolva os seus familiares, né, seu companheiro, sua companheira, quem irá lhe acompanhar no dia do parto, para que essa pessoa saiba quais são as suas escolhas, te apoie e defenda junto com você para garantir o melhor momento. Olha, é muito natural, a dor é algo que a gente não tem como mensurar, né? É diferente do sorriso, da alegria. A dor, ela é muito pessoal. Mas, se você estiver segura, tranquila e conhecedora desse processo, tudo vai se tornar mais leve. Acho que é basicamente isso. Tá certo, Ana Clara. Acho que esse momento de pandemia, especificamente, né, ele coloca aí muitas complexidades para esse momento, né, da gestação, que já é um momento muito complexo, então deixa tudo mais difícil, né, tá passando por uma gestação, por um pós-parto, sem poder estar com uma rede de apoio próxima, acho que é muito difícil, né, mas eu quero enfatizar tudo que a Érica falou. Eu acho que tudo isso é extremamente importante, as informações, e
caso tenha a possibilidade, né, de conseguir contactar alguma rede de apoio, mesmo que seja virtual, porque eu acho que trocar informações, compartilhar angústias com outras mulheres e até mesmo compartilhar, não sei, dicas, né, de locais, enfim, eu acho que isso pode fortalecer. E eu queria também retomar uma coisa que a Érica já tinha falado, que eu acho que é muito importante, de dizer que em São Paulo temos 2 casas de parto, né, pelo SUS, que é a Casa Ângela e a Casa do Parto Sapopemba, e eu acho que para quem, né, tá aí por perto ou tem condições de se deslocar, eu acho que vale a pena conhecer as casas de parto, porque elas fazem um trabalho muito incrível para mulheres de baixo risco, né, então é isso. Tá certo. Queria agradecer, Ana Clara, a sua presença aqui no nosso programa, no Alesp Cidadania. Queria agradecer também, Érica, né, a disponibilidade de vocês de falar de um assunto tão importante, né? Quebrar aí alguns mitos, falar um pouquinho do trabalho de vocês. E também acho importante que a gente, em outras oportunidades, também continue incentivando, né, e falando um pouco mais sobre o parto humanizado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Thay. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.